Ora bem, se calhar íamos começar. O pessoal lá em casa está a ouvir? Eu estou, pelo menos. Ok, então se tu estás, já é bom. Já alguém está a ouvir. Ok. Eu ia começar precisamente pela aula passada, que a aula passada foi assim um bocadinho interrompida na parte final, em que nós estávamos a falar da estrutura do HTML, os conteúdos HTML conforme vocês são obrigados a lidar, não é? Aquelas etiquetas mais importantes para a produção de conteúdos e estava essencialmente na ponta final, mas eu queria retomar por aí, portanto é só para voltar atrás um bocadinho. Portanto, nós estávamos a referir as etiquetas, dentro da estrutura, as etiquetas, vou mais um slide atrás, que se costuma encontrar no header de um ficheiro HTML, e atenção, este header é quase tão importante como o body, sendo que a informação visual está toda concentrada no body do ficheiro HTML. Portanto, na parte do header normalmente tem alguns includos e algumas referências importantes e até pode ter meta-informação. Meta-informação é aquela informação que não é usada para a visualização de conteúdos, mas sim apenas para alguma contextualização daquela informação para o utilizador humano, simplesmente, para poder ser usada como se fosse para dar contexto àqueles dados. Na parte do body, nós já tínhamos visto alguns elementos mais comuns, daqueles que vocês mais facilmente usarão ou verão em utilização dentro de uma página web, como a tabela, que vocês conhecem perfeitamente as vossas aulas práticas. Os headers também são muito usados. A parte do IMG, que permite referenciar imagens, portanto, bastante também comum. O parágrafo, falta aqui um elemento muito usado, que é um container, que é o div. O div, que é essencialmente para definir blocos de informação para ser representados no texto, e esses blocos depois podem ser tratados individualmente de forma flutuante ou de forma fixa dentro do código. Eles são muito usados, por exemplo, se vocês forem à parte da formatação dos formulários gerados na vossa aplicação, cada componente de input dentro de um formulário está contido dentro de um div, porque é para poder ser tratado como sendo um elemento individual. É um container específico, que não tem uma formatação própria, mas que serve para nós colocarmos formatações. Há outro tipo de containers, há containers mais básicos, mas aquele é bastante pequeno. É, por exemplo, usado para fazer também as secções dos menus. Quando nós temos um menu flutuante, aquele menu flutuante que pode aparecer ou desaparecer, isso é feito com tecnologia própria do JavaScript, mas é atuado sobre containers, e esses containers tipicamente são os divs. E depois temos aqui o form, também falta aqui o A da hiperligação, portanto também um elemento bastante comum, e era precisamente aqui que nós estávamos a fazer a análise quando terminamos a aula, que era a forma como o HTML permite gerar pedidos, como é que ele gera pedidos. E estávamos a analisar precisamente os dois elementos mais comuns que obrigam à interação do utilizador para que o pedido seja efetuado, né? Temos o A, que é a hiperligação, que tipicamente é um bocado de texto que serve para ser clicado, e ao ser clicado despoleta um pedido específico, e esse pedido vai exatamente para aquele recurso que está ali definido no href, aquela propriedade do A que permite indicar qual é a source para aquele pedido. Neste caso em particular, vocês podem ver que aquela href indica um endereço absoluto. Absoluto porquê? Porque está lá exatamente desde o URL desde o início. Identificação de protocolo, o nome do servidor e portanto, o recurso a ser a raiz dessa aplicação. Por outro lado, temos também neste exemplo, na parte de baixo, o form. Este form, peço desculpa, cliquei sem querer. Este form permite
indicar uma tentativa de submissão de informação para o servidor. Nesse form, internamente tem que ter sempre componentes de input. Eles têm que lá estar, se não tiver, não servem para nada, portanto, não servem para submeter informação. E esses inputs podem ser de vários tipos. Por exemplo, há um que vocês não estão habituados a ver no formulário, que é aqueles inputs que vão escondidos, que não servem para ser preenchidos, são pré-preenchidos quando o formulário é construído, mas na prática não servem para o utilizador mexer lá dentro, mas servem para, de qualquer forma, enviar informação para o servidor. São os tipo hidden. Hidden são escondidos, não é? Aparecem no código, mas depois visualmente ao utilizador não se vê, não surgem. E qualquer input deste género tem que lá estar colocado, seja uma caixa de texto, seja um radio button, seja uma checkbox, seja o que for. Tudo aquilo que sirva para que o utilizador insira dados pode ser colocado aqui e, obviamente, qualquer formulário deste género tem que ter um dispositivo de submissão. Esse dispositivo de submissão é sempre um input do tipo submit. Se não tiver este elemento de submissão, o formulário não consegue ser submetido, a não ser através de código JavaScript, porque o código JavaScript consegue sempre explotar estes processos de navegação. Mas se não tivermos isso, portanto, o formulário nunca é submetido. Para submeter o formulário, nós temos que ter sempre dois campos definidos, que são os que estão aí nesse exemplo, duas propriedades, que é a ação e o método. Nós já analisamos isto em situações para trás, portanto, a ação define aquele local ou aquele recurso que vai processar o pedido que estamos a enviar ao servidor, e normalmente essa ação diz respeito a um recurso da própria aplicação, mas atenção, isto pode ser um recurso de qualquer servidor. Claro que tem que ser um servidor ou uma outra aplicação que aceite este pedido, mas pode ser outra qualquer. Aquilo é uma referência para um URL como outro qualquer. E finalmente o método. O método significa o quê? Esse é se nós vamos usar o método get ou o método post. O método get e o método post são os convencionais para a submissão de formulários. Já vimos isso até na aula passada, chegamos ainda a referir isto. A diferença entre eles é a forma como ela envia os dados. O método get vai no URL, no método post vai precisamente no corpo da mensagem. E isto caracteriza logo o tipo de dados que nós podemos usar em cada um deles. Ou seja, se eu tiver um método get para a submissão de um formulário, eu vou estar bastante limitado na quantidade e no tipo de dados que posso enviar. E isto limita-me logo a não poder utilizar os ficheiros, por exemplo, submissão de ficheiros são dados muito mais extensos e a maior parte das vezes podem conter dados binários. Portanto, dados binários não é fácil de submeter, não se consegue submeter num URL. Por isso, eles são usados de forma adequada, não é à toa, portanto, o que é possível é que tecnicamente possa usar qualquer um deles. Não são as únicas formas de gerar pedidos HTTP através das etiquetas. Nós já vimos aqui, até nas primeiras aulas, na primeira aula que tivemos sobre este assunto, que há outras formas de gerar os pedidos. Só que são formas que geram automaticamente os pedidos. Por exemplo, quando eu tenho, vou voltar um slide atrás, quando eu tenho uma etiqueta IMG, como a que eu tenho aqui no exemplo, essa etiqueta tem a referência para uma imagem. E essa imagem já sabemos que o browser carrega automaticamente. Portanto, gera um pedido HTTP para ir buscar essa imagem. Ok? Portanto, é uma outra forma de gerar esse conteúdo. Temos também, vou voltar mais um slide para trás, aqui, três campos que podem indiciar a geração de pedidos HTTP. Podem. Okay? É o link, o style e o script. Porquê? O link gera com a certeza, porque ele vai referenciar provavelmente um ficheiro externo que me traz configurações específicas, normalmente CSS. Mas depois temos o block style, que também pode fazer a mesma coisa, e o block script, que também pode fazer a mesma coisa. Não é ficheiros CSS, mas são ficheiros, o script, no caso do script, são ficheiros de script. Normalmente ficheiros JavaScript. Mas tendo esses blocos, alguma propriedade que faça referência a esses ficheiros externos,
eles geram automaticamente, o browser gera automaticamente os pedidos para ir buscá-los. Portanto, são essas as formas que o HTML tem de explotar os pedidos, sendo que aquelas que referimos no último são os pedidos que são apenas desencadeados por intervenção do utilizador humano. Voltando ao exemplo em particular daquilo que é os pedidos e a forma como eles são gerados, quando nós trabalhamos com os formulários, e eu peço especial atenção para este exemplo que está aqui, isto é um exemplo de um formulário que permite a submissão de ficheiros, e isto para mostrar a forma como os formulários também lidam com os dados. Tipicamente, quando nós usamos um formulário sem especificar um enctype diferente, ele usa esse primeiro enctype dessa lista que está aí em baixo, o primeiro deles todos, que é o application www form URL encoded. É o processo normal de codificação dos dados. É aquele conjunto de pares identificadores valores separados por um i comercial que nós vemos no URL quando enviamos dados pelo método GET. Ele usa essa mesma codificação quando a mensagem vai no body. Só que estamos a falar de dados que são tipicamente dados de texto. Quando nós queremos juntar esses dados de texto, dados binários, ou dados de ficheiros, nós temos que misturar os dados e aí devemos usar outro tipo de codificação. E quando nós temos os ficheiros, nós já vimos nos exemplos práticos, usamos o segundo método de encapsulamento de dados, que é o multipart form data. Isso implica o quê? Implica que eu posso ter várias secções no meu body, ok? Este modo de encapsulamento não funciona com o método get, só funciona com o método body. Com o método post, desculpa. Estava eu a dizer, isto implica que eu vou ter várias secções dentro do meu corpo da mensagem, cada um deles separados por um boundary, ok? Eu vou já mostrar o exemplo a seguir, que é este exemplo que está aqui. Cada um deles está separado pelo boundary, que é definido nos headers da aplicação, e dentro dele eu trato aquilo como se fosse um corpo separado. Okay? E a aplicação lida com essa informação toda. Isto são dados, são características que a aplicação tem que ter quando está a gerar os pedidos, e as nossas aplicações, quando vão receber os dados, okay, têm que também saber lidar com isto. A nível do programador, não existe esta preocupação. Portanto, quando vocês estão a desenvolver o vosso código para trabalhar com formulários, não se preocupam com estas características. Porquê? Porque a framework que está por baixo, que está a fornecer as bibliotecas para vocês trabalharem, já lida com esta situação. Vocês podem confirmar sempre os dados, mas tipicamente já existe uma estrutura qualquer dinâmica que absorveu esta informação e as colocou à vossa disposição de uma forma muito fácil. Okay? Mas ela tem que ser tratada desta forma. A aula da semana passada termina com esta questão que diz respeito a uma pergunta que existe no livro e tem a ver com isto que nós estávamos a analisar agora, da questão do HTML, dos seus comportamentos, dos elementos todos que eles têm, o que é que eles representam. E esta pergunta é bastante pertinente, porque no sentido de vocês ficarem com a percepção da dificuldade que pode haver em construir um interpretador de HTML. Ou seja, uma aplicação que pega no HTML e sabe fazer alguma coisa com ela. Não é? Eu não sei se vocês têm a noção completa do para que é que servirá um interpretador de HTML, mas todos os browsers têm um. E nós não estamos aqui a falar em fazer um browser, porque fazer um browser é pegar precisamente num interpretador de HTML, juntar-lhe alguns comportamentos e pôr aquilo a funcionar. O interpretador de HTML é aquele que pega no código, analisa o código e produz um resultado com aquilo. Se vocês pensarem em fazer um browser, é fácil. É uma aplicação normal, apenas lida com a parte da rede, lida com aqueles processos que existem de verificar alguns headers da mensagem para ver se há tarefas complementares a fazer, e depois é só pegar no corpo da mensagem e tratar aquilo de uma forma sempre constante. O tratar aquilo da forma sempre constante é que pode ser difícil. Porquê? Porque nós temos um ficheiro HTML
com várias etiquetas, cada etiqueta tem o seu significado e pode obrigar a produzir informação de acordo com o seu significado. E onde é que está esse significado? Nós já tínhamos falado aqui na aula passada que está na parte da semântica da aplicação SML. Portanto, quando nós temos uma aplicação SML que temos que definir pelo menos 3 componentes, estamos a falar da parte sintática que é representada, pelo menos até esta fase, sempre pelo DTD, Document Type Definition, onde tem todas as regras de construção das etiquetas, como é que elas se organizam, e depois temos a parte da semântica. A parte da semântica é o que é que significa verdadeiramente cada uma daquelas etiquetas. O nosso interpretador tem que saber isso tudo. Portanto, tem que ter toda essa lógica codificada lá dentro. A dificuldade tem a ver exatamente com isso. Okay? Essa lógica, como não existe uma descrição formal da parte semântica, todo esse significado tem que ser programado. Portanto, a lógica de funcionamento da semântica tem que estar no código. Isso torna bastante difícil. Quer dizer que se eu precisar mudar o significado de uma etiqueta, tenho que reprogramar aquele interpretador. Tenho que fazer o código outra vez. Não posso chegar lá e meter outra definição e ele usa outra definição. Isso não existe. Ok? É claro que hoje em dia há poucos interpretadores de HTML. Quer dizer, pouco não. Há muitos, mas não são assim tantos como os browsers que existem. Porque as empresas que desenvolvem browsers reutilizam os motores de interpretação das páginas. O caso mais flagrante e mais recente que houve foi a própria Microsoft, que tinha um motor do Edge e que abandonou perfeitamente e adotou o sistema do Chrome para fazer o seu motor de renderização. Portanto, isso é legítimo. Porquê? Porque são bibliotecas que estão disponíveis. Existem várias, umas mais comuns, outras menos comuns, também depende da plataforma para onde estão a trabalhar, mas o que é certo é que esses mecanismos existem e podem ser utilizados de qualquer forma. Se vocês tentarem experimentar fazer um browser, não é assim tão fácil. Atenção, eu estou a dizer que é fácil fazer um browser, porque basta usar depois um desses interpretadores que existem disponíveis na net. Mas se vocês tentarem com aquelas ferramentas que estão habituados a utilizar, fazer um browser, estão um bocado a ser batota, porque usando a framework da Microsoft para desenvolver aplicações, há lá um componente que é mesmo um browser. E aquele browser é mesmo só a parte da renderização, mas isso faz com que vocês praticamente tenham aquilo tudo feito. É só acrescentar uns botões de navegação para trás para a frente e mais nada, e esse componente já está feito. Portanto, não é esse tipo de desenvolvimento de browser que estamos a falar. Ok? Mas pronto, isto servia para completar o raciocínio da aula anterior e de alguma forma terminar esta parte da questão do HTML, como é que ele surge, porque é que ele é assim, porque é que ele é cheio de etiquetas, não é? Cheio de etiquetas não quer dizer que seja finesse, portanto nem esquisito, portanto é cheio deste tipo de linguagem de marcas e se não houver questões eu vou passar para o conteúdo da aula 2, que é um bocado na senda disto, mas que já tem a ver com o XML, ok? Uma certa dúvida que não é exatamente sobre o que falamos, em e-mail. Uma coisa que reparei é que somos o CIR e somos o CIR. E se nós, ao do source, nós conseguimos aceder a todas as fontes. Mas se nós usamos os links, barra fotos, etc., nós não temos acesso. Por que razão é que o image source tem acesso a todas as fontes? E se formos linkzinho, cid.bar, barra fotos, não acesso. Porque o CID bloqueia o acesso direto aos documentos. Estás a falar de aceder a um recurso dentro do servidor que funciona com links, com referências, não é? De links, e que se tu fores diretamente lá fazer escrever à mão não consegues. É isso, não é?
Expliquei bem? Pronto. Precisamente porque o servidor protege os conteúdos dessa forma. Para impedir que haja um acesso direto a essa informação, que sem ser por uso da própria aplicação que detém essa informação, ele bloqueia as respostas nesse sentido. Portanto, o servidor web não dá tudo consoante metemos lá um URL. Ele tem que ter configurações para poder disponibilizar aquele conteúdo. E o acesso direto a um recurso, como estás a dizer, que julgo que a pasta das fotos, está legitimamente bloqueado. Mesmo que tu tentes aceder a uma foto direta, através do URL, ele não te deixa. Se tu escreveres o URL de uma foto, ele não te dá essa foto. Eu, quando pego o site, ele não promete. Eles vão ter a minha foto, eles intervêm na minha foto, eles foram ao código. Da tua foto? Da tua foto consegues aceder se for... se estiver em caixa, provavelmente. Se estiver em caixa. Porque se verificares, ele quando te dá a foto não deve fazer o pedido. Confirma isso no browser. Porque se ele fizer o pedido, não te dá. Precisamente para evitar que as pessoas descarreguem os ficheiros. Ok? O código HTML não oferecia nada disso. Sim, há acesso direto, mas sim, nós alteramos a sorte de algum componente, nós temos acesso a componente. Como nas fotos, por exemplo. Sim, estás a dizer que se está bem, porque mas aí eu vou fazer... Como é que tu dizes alterar a source? Gosto, partilha aí. Vamos aprender um bocadinho. Consegue? Pá, eu vou-te partilhar isto, eu já acabei esta apresentação, por isso vou parar aqui a apresentação.